Imagine um dia em que o céu parece prender a respiração. As nuvens se comprimem como cortinas fechando um teatro, o vento se aquieta e toda a natureza parece segurar o fôlego, porque algo sobrenatural está prestes a acontecer. É nesse tom que começa a história de Josué. Um homem chamado a carregar um legado, a conduzir um povo que aprendeu a caminhar pelo deserto, mas que agora precisa tomar posse da terra prometida. Quando Moisés morreu, Israel ficou sem o líder que os havia libertado e moldado. O nome de Josué surge nesse silêncio como uma promessa. Alguém seria responsável por terminar aquilo que fora iniciado. Mas promessa não é vitória. Liderança exige coragem, clareza e confiança na presença de Deus. Josué não era um homem de discursos vazios. Era um comandante, um servo que aprendera nos passos do grande legislador. E ao recebê-lo, Deus não lhe deu uma receita fácil, deu uma presença. Ser forte e corajoso. E a promessa de que a mesma palavra que acompanhara Moisés estaria com Josué. O povo, por sua vez, sentia o peso do momento. Homens e mulheres que tinham vivido décadas de marcha, de murmuração, de provisões no deserto, agora olhavam para o Jordão, para as muralhas de cidades que pareciam intransponíveis, para os muros de Jericó que pareciam sussurrar: "Vocês não podem entrar aqui." Como conduzir uma nação inteira da sobrevivência do deserto à responsabilidade da posse? Como transformar a esperança em ocupação efetiva? O primeiro teste foi o Jordão, não como estrada, mas como obstáculo à promessa. Na estação em que as cheias aumentavam, quando as águas estavam mais rápidas e traiçoeiras, Israel precisava atravessar. O cenário é quase cinematográfico. Sacerdotes com a Arca da Aliança, o povo reunido em frente ao rio que rugia, e a ordem de Deus para avançar. Não foi um salto imprudente, foi um rito de confiança pública. Quando os pés dos sacerdotes tocaram a água, algo mudou. A correntação do Jordão foi interrompida, as águas se acumularam e um caminho seco apareceu sob a presença da arca. Sinal claro, Deus estava com aquele povo, não apenas em promessas, mas em gestos que podiam ser vistos e tocados. E como um povo que havia caminhado tanto valoriza sinais, Josué ordenou que 12 homens tirassem pedras do leito do rio e as colocassem à margem, formando um memorial. Cada pedra representava uma tribo, um rosto, uma família que cruzara pelo poder do Senhor. Aquelas pedras não eram superstição. Eram lembranças tangíveis para futuras gerações, um método pedagógico de fé. Quando seus filhos perguntarem, vocês dirão o que aconteceu aqui. Memória é prática formativa. É possível reconhecer em gestos como esse a sabedoria de uma liderança que entende que fé precisa ser transmitida, que experiência do divino transforma-se em tradição para que não se perca no tempo. E aquilo foi apenas o começo. Na terra à frente, Jericó erguia-se como um desafio diferente. Estrutura humana, fortificações, estratégias de guerra. Deus não revelou a Josué um plano militar comum. A vitória viria por obediência ritual. Marchar ao redor das muralhas, uma vez por dia durante 6 dias. E no 7º dia circundá-las 7 vezes, com um toque de trombetas e um grito final. Era uma estratégia paradoxal. Silêncio militar e ruído litúrgico, disciplina e fé. Tudo indicava que não se tratava de eficiência humana, mas de um ato simbólico que colocava o povo em posição de depender, de obedecer e de ver Deus agir. As trombetas soaram. O povo marchou. Os sacerdotes levavam a arca. No último dia, quando os muros caíram, o resultado foi um choque entre o poder humano organizado e o agir divino, que subverteu expectativas. Nessa queda, aparece também outra face da história. Rahab, uma mulher estrangeira, moradora na muralha de Jericó, que se torna abrigo para espiões israelitas. Sua casa, num contato improvável com a fé de Israel, torna-se espaço de misericórdia. Rahab fez uma escolha que a alinhou com o povo que vinha em nome do Senhor. E, por sua fé, ela e sua família foram poupadas.
É aqui que a narrativa mostra sua tensão permanente entre justiça coletiva e compaixão individual. A guerra tem seus critérios, o juízo tem sua lógica de aliança, e a graça encontra formas imprevistas de entrar. Esses primeiros episódios, Jordão e Jericó, ensinam algo sobre a presença de Deus que se manifesta em sinais públicos, sobre memória que funda a identidade e sobre o exercício de obediência que não se reduz a técnicas. Mas a marcha de Israel não se daria sem falhas internas. Vitórias podem ser riscadas por uma única transgressão. Isso fica claro no episódio de Acã. Depois de Jericó, Israel avançou contra Ai com confiança confiante, mas encontrou derrota. A surpresa e o espanto tomaram as linhas. Como se Deus havia derrubado uma cidade tão firme, agora haveria recuo diante de uma cidade pequena. A resposta veio através de investigação espiritual. A comunidade, unida em aliança, descobriu que um único homem, movido pela cobiça, havia tomado para si despojos que haviam sido dedicados ao Senhor. O pecado particular teve efeito público. A derrota de Ai tornou-se o espelho em que a nação viu a conexão entre ação individual e bem-estar comunitário. A liderança de Josué, então, teve de confrontar o problema com clareza. A confissão foi exigida, a justiça aplicada e a restauração buscada. A dura lição do caso de Acã aponta para uma verdade desconfortável, mas necessária. Uma comunidade que busca sigilo para suas transgressões se torna vulnerável. O remédio nesses casos não é a vergonha apenas, mas a restaurativa ação pública que remove a causa da doença. O episódio não glorifica a punição pela punição. Ele apresenta a lógica do pacto. Compromisso e consequências caminham juntos. Um líder verdadeiro não fecha os olhos diante do erro. Ele chama a luz, exige responsabilidade e, quando necessário, conduz o processo que restabelece a confiança coletiva. Em todo o desenrolar, a narrativa mantém o caráter solene dos atos. A correção visa restabelecer a ordem do relacionamento com Deus e entre as pessoas. Enquanto a comunidade aprendia com suas falhas, a diplomacia institucional provou ser outro campo de prova. Os gibeonitas, temendo o destino das cidades ao redor, arquitetaram uma farsa. Vestiram-se de viajantes cansados, levaram pães duros, roupas gastas, como quem vinha de muito longe, e buscaram fazer um pacto com Israel sem consultar a Deus. Diante do engano, os líderes de Israel enfrentaram uma tensão moral. Honrar o juramento que havia sido feito ou anular um compromisso obtido por dolo. Josué e os anciãos optaram por respeitar a palavra dada. A decisão ilustra uma dimensão ética profunda. A importância da integridade dos líderes, mesmo quando a deliberada omissão de informação vinha de quem buscava favor. A opção por manter o acordo trouxe consequências práticas e morais. Os gibeonitas foram poupados, mas não colocados entre iguais. Foram postos como servos, como porteiros e lenhadores, uma posição que reflete a ambiguidade do pacto. A misericórdia é concedida, mas a justiça procura redefinir papéis e responsabilidades. Aqui se vê novamente a complexidade da caminhada nacional. Ser fiel às promessas exigia sabedoria para lidar com o fruto de um engano. A honra ao juramento, ainda que fruto de manipulação, afirmou que Israel não quebraria sua palavra. A liderança demonstrou que, mesmo em face da trapaça, a virtude do compromisso deveria prevalecer. Não demora muito até que a história, inexoravelmente, se tensione em direção ao grande conflito militar e espiritual que colocaria Josué frente a frente com uma coalizão. A notícia veio como um rumor que crescia. 5 reis amorreus, alarmados com a aliança entre Gibeão e Israel, resolveram marchar contra a cidade. A formação de uma coalizão é sempre um alerta. Na antiguidade como hoje, alianças entre poderes indicam uma tentativa de dissolver ou subjugar aquilo que ameaça a ordem estabelecida. Gibeão estava cercada. Seus habitantes clamaram por socorro.
E Israel, que fizera pacto com os habitantes da cidade, não podia ficar indiferente. A resposta foi imediata. Israel não apenas cumpriu o juramento, marchou para salvar aqueles com quem havia se comprometido. A narrativa descreve uma marcha noturna que atravessou longas distâncias até Gibeão. Homens exaustos, com as armas ainda molhadas pelo cansaço, entraram em combate que parecia, a princípio, um confronto comum. Mas a guerra que se seguiu não era apenas questão de estratégia. Quando a batalha se acirrou e os inimigos tentaram escapar, as forças de Israel continuaram a perseguir os oponentes, e a noite se transformou em palco de uma corrida que teimava em não acabar. No centro desse embate está a figura de Josué, cuja liderança se revela em sua capacidade de invocar a dimensão divina do conflito. Ele, que já havia visto sinais concretos, o Jordão parando, os muros de Jericó caindo, percebeu que a batalha em curso exigia mais do que força humana. Num momento de tensão aguda, com o dia chegando ao fim e os inimigos ainda dispersos, a resposta humana pareceu incompleta. O tempo era curto, a luz diminuía, e a perseguição precisava ser concluída para que a vitória fosse decisiva. É nesse ponto que a narrativa alcança uma das suas cenas mais poderosas, em termos imagéticos e teológicos. Josué, observando o campo de batalha e desejando ver a justiça do Senhor se consumar até o fim, ergueu sua voz num pedido que atravessa a nossa imaginação. Que o sol pare sobre Gibeão e a lua sobre Aijalon, clamou ele, buscando que o dia fosse prolongado até que a vitória fosse alcançada. A oração de Josué não foi um truque de retórica. Foi a expressão de um coração que reconhecia a soberania do Criador sobre a própria ordem natural. Em seu pedido havia urgência e fé ao mesmo tempo. Urgência para completar a obra. Fé para supor que o Senhor poderia agir sobre o tempo. Antes que o milagre se revele, porém, é importante observar o que toda essa movimentação nos pede compreender. O episódio que se avizinha não é sobre demonstração de poder gratuita. Trata-se de uma reafirmação da soberania divina sobre a história humana. Uma reafirmação de que a aliança entre Deus e seu povo tem repercussões que atravessam esferas. Além disso, o enredo sugere que a responsabilidade humana, o juramento honrado pelos líderes, a disposição dos exércitos, a lealdade da comunidade, merece ser reconhecida. Deus age, mas age em diálogo com ações humanas. Há uma parceria entre a iniciativa divina e a conduta fiel do povo. Ao redor desses grandes acontecimentos, surgem lições que ecoam para o presente. Liderança é coragem que ouve. Memória é ritual que forma. Obediência é prática comunitária que protege. A travessia do Jordão nos mostra que momentos de mudança exigem ritos que marquem a realidade. Jericó nos lembra que a estratégia de Deus nem sempre parece sensata à lógica humana. Rahabe nos convoca a ver que a graça pode alcançar quem se volta para Deus, mesmo vindo de fora. Acã nos alerta para o dano que um segredo corrosivo pode causar à vida coletiva. A história dos gibeonitas nos desafia a pensar sobre integridade e responsabilidade. E a marcha até Gibeão nos prepara para a cena em que o tempo e o céu serão participantes explícitos da vitória. E é nesse limiar, com o campo de batalha ainda ecoando de ferimentos e gritos, que a narrativa se detém por um momento, como quem retém a respiração antes do clímax. Josué, ciente da ordem cósmica que o Senhor sustém, ergueu-se e olhou para o céu. Os homens ao redor esperavam que, em algum sentido, o dia terminasse. A escuridão viria, e com ela, a conclusão do conflito. Mas havia uma outra possibilidade. A possibilidade de que o próprio sol se tornasse instrumento da justiça, que a própria luz fosse subordinada à vontade divina, para que a vitória se consumasse. Pergunto: quando em nossas vidas já desejamos que o tempo parasse para que algo fosse concluído? Quantas vezes precisamos de mais horas, de luz adicional, de um último momento para acertar contas, para cumprir promessas?
para ver justiça instaurada? A história de Josué toca essa ansiedade humana e a redireciona para uma confiança maior. Não somos governados apenas pelo relógio, e há ocasiões em que devemos procurar a presença que rende ao tempo a sua verdadeira medida. A fé aqui não é mágica. É reconhecimento de uma autoridade que governa tudo. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar das advertências da narrativa. Milagres não são fórmulas automáticas. O sol não se detém por pedidos vazios. Ele se detém no fluxo dessa história, porque há uma confluência de atitudes. Um povo que buscou obedecer, líderes que honraram compromissos, e um homem que, na fronteira entre o humano e o divino, exerceu sua vocação de liderança espiritual. A cena que vem a seguir não vai apenas provar o poder do Senhor, vai confirmar que aquele povo, sob a liderança de Josué, estava pronto para ver a promessa transformada em posse. O acampamento em torno de Gibeão vibra com tensão. Homens e mulheres aguardam notícias. Os prisioneiros amarrados, os homens feridos, as tendas tomadas pelo cheiro da pólvora e do pó da estrada. Em algum lugar, os 5 reis amorreus, humilhados, são capturados enquanto tentam encontrar refúgio. E, do lado de dentro, Josué toma posição no alto de um morro, os olhos fixos no horizonte, percebendo que uma última intervenção seria necessária para selar o destino daqueles que haviam feito aliança com Israel. A aurora da decisão paira, e o povo todo parece segurar o fôlego por mais uma vez. Antes que a luz se apague e o desfecho ocorra, resta um elemento que a narrativa preserva com ternura e severidade. A necessidade de perceber que vitórias grandiosas são compostas de pequenos atos de fidelidade. Quebra-se com isso a tentação de pensar que uma única experiência espetacular substitui a vida de fé diária. O Jordão não foi apenas um milagre isolado, foi também a continuidade de uma obediência construída no deserto. Jericó não foi apenas uma demolição, foi a culminância de um povo disposto a agir segundo a palavra de seu Deus. E o que se prepara agora, na margem de Gibeão, nasce dessa mesma continuidade. O leitor, ouvinte, é convidado a ficar atento. A história que estamos contando alcança seu clímax, uma intervenção que desafia os limites do tempo, mas ela também permanece profundamente histórica, envolvendo pessoas reais, decisões concretas, custos comunitários e implicações éticas. Não há aqui espetáculo sem sentido. Há uma trama onde cada gesto humano encontra resposta na vontade do Senhor. E quando Josué levanta sua voz, não é para expressar curiosidade, nem para testar poderes. É para pedir o cumprimento da justiça de Deus, para que o juramento seja preservado, para que a misericórdia e a retidão caminhem juntas. Há ainda uma dimensão pedagógica que atravessa todo o enredo. As pedras de memorial não servem apenas para lembrar o que aconteceu. Servem para que gerações futuras não percam o fio do que significa ser povo de aliança. Cada pedra depositada na margem do Jordão, a casa de Raabe fixada por uma corda na muralha, a confissão pública de Acã, o juramento honrado em favor dos gibeonitas. Tudo isso compõe um livro vivo que ensina aos que virão depois. A liderança de Josué, nesse sentido, é menos sobre glória pessoal e mais sobre criar condições para que a memória do povo seja formada de modo a sustentar fé e responsabilidade. E assim, com as tropas fatigadas, com os líderes que carregam a ansiedade de um povo, e com o céu preparado para testemunhar algo que transcende a rotina, a história de Josué aproxima-se de um ponto decisivo. A campanha militar, as negociações complicadas, as correções necessárias e as demonstrações de misericórdia desenharam um caminho que leva a um instante em que o próprio tempo pode ser mobilizado. O que vem a seguir não é apenas um ato de poder, é uma resposta que confirma uma aliança, que afirma a legitimidade de uma liderança e que convoca o povo a permanecer fiel à prática da memória. Enquanto isso, as perguntas continuam a pairar.
não apenas sobre o campo de batalha, mas sobre cada vida que ouve essa história. Quem somos nós, como comunidade? Que tipo de liderança queremos seguir? Estamos dispostos a enfrentar a correção quando erramos, a honrar acordos mesmo quando fomos enganados, a estourar para a misericórdia quando alguém se arrepende? A trajetória até Gibeão nos comunica que a sorte de uma nação, de uma comunidade, não depende apenas de gestos miraculosos, depende, sobretudo, de um conjunto de escolhas resistentes e repetidas. É nessa tensão, entre o humano que persiste em agir e o divino que intervém, que a narrativa deixa o leitor em expectativa. O horizonte se alarga, as estrelas começam a surgir, e o campo de batalha respira como se aguardasse o veredito final. Josué permanece, não como um homem que deseja ser lembrado por um milagre, mas como um líder que busca a consumação da justiça e da promessa. Ele ergue as mãos. O seu pedido, a seguir, tem o poder de alterar a sequência dos dias. E a terra, que já testemunhara rios parados e muralhas desmoronadas, está prestes a ver mais um sinal. Mas antes que o desfecho se dê, convém manter o olhar sobre as lições que o caminho nos deixou. Que a presença visível de Deus pode surgir em ritos públicos, que a memória é a arma contra o esquecimento, que a misericórdia pode atravessar fronteiras, que o pecado particular corrói o corpo coletivo, que a integridade dos líderes define o caráter de uma nação. E, acima de tudo, que a soberania divina não elimina a responsabilidade humana. Antes, ela exige que nós cumpramos o papel que nos cabe, para que Deus possa agir de modo claro e redentor. A cena final, antes do grande acontecimento, é de expectação. Homens cansados, mulheres em vigília, prisioneiros amarrados, e o céu pronto para ser palco de algo cujo estrondo atravessaria eras. Josué fechou os olhos por um instante, respirou o ar pesado da ansiedade e então ergueu a voz. Josué ergueu a voz, e aquilo não foi apenas um brado de homem cansado. Foi a convocação de alguém que entendia que a história pode ser interrompida pelo poder do Senhor. Ele pediu que o dia não terminasse enquanto a justiça não se consumasse. Pediu que a luz se mantivesse sobre o campo de batalha, até que cada inimigo fosse alcançado e cada juramento respeitado. E como as antigas memórias já haviam mostrado, Deus respondeu, não por espetáculo vazio, mas por fidelidade à aliança que conduzia aquele povo. Se esta história está tocando algo em você, inscreva-se para acompanhar mais relatos assim e para que essas memórias não se percam. Quando falamos do que aconteceu sobre Gibeão, não estamos diante de um truque poético. Estamos diante de uma cena onde o Criador age sobre sua criação. O sol, que tantas vezes marcara o ritmo da vida e do trabalho, pareceu suspender sua marcha. A tarde se alongou. A sombra das lanças ficou imóvel. Os soldados, que já se moviam com fadiga, encontraram forças adicionais. Os perseguidores, que contavam com a noite para escapar, viram a chance fechada. A descrição dessa intervenção é carregada de imagens. O horizonte que permanece claro quando deveria escurecer, as nuvens mantendo silêncio, a terra banhada por uma luz que ganhou horas a mais. Testemunhas daquele dia poderiam dizer que o tempo foi um aliado. Mas a melhor maneira de dizer é simples e grave. O Senhor estendeu o dia em favor do seu povo. A consequência prática foi imediata. A perseguição continuou até que nenhum refúgio restasse aos resistentes. Os 5 reis foram encontrados e submetidos. A batalha terminou com a captura daqueles que buscavam destruir o povo que se alimentava da promessa. Não há aqui glamour bélico. Há o fim de uma coalizão que se erguera para impedir que a aliança de Deus se manifestasse. E, ao final, Israel mostrou novamente que sua força não residia apenas em armas, mas numa combinação de responsabilidade humana e intervenção divina. Líderes que mantêm palavra, soldados que perseveram, um povo que entende a gravidade de um juramento. Depois de Gibeão, as campanhas não cessaram imediatamente. As cidades que representavam resistência continuaram a cair.
A narrativa bíblica registra a queda de fortalezas, a captura de cidades e a consolidação do território. Devemos manter a seriedade ao falar do que implicou a conquista. Trata-se de julgamento no contexto de uma aliança histórica. A terra que era prometida vinha acompanhada de expectativas éticas e religiosas. Os inimigos não foram simplesmente obstáculos políticos, mas povos que, por suas práticas e recusa à aliança, representavam uma resistência ao propósito redentor de Deus. Isso não é justificativa para a violência pela violência. É a apresentação da ação de Deus em meio a um quadro complexo de juízo e misericórdia. Após a fase principal das campanhas, Josué e os líderes empreenderam um esforço cuidadoso para organizar o que fora conquistado. Não se tratava apenas de contar territórios, mas de instituir estruturas que assegurassem justiça, segurança e memória. As cidades de refúgio, por exemplo, surgiram como um traço singular dessa legislação, lugares onde aquele que causara morte involuntária poderia encontrar proteção até que a verdade fosse apurada. Esse recurso demonstra que a justiça do povo de Deus não era cega nem arbitrária. Buscava preservar a vida e garantir procedimentos formais de julgamento. A criação dessas cidades revela uma comunidade que quer conciliar firmeza com providência. A partilha das terras entre as tribos, por sua vez, foi um momento solene. Cada tribo recebeu porção conforme a orientação de Deus e a necessidade do conjunto. Havia uma preocupação com equilíbrio, com ordem e com lembrança de que cada porção fazia parte de uma unidade maior. Nesse processo, as pedras de memorial continuaram a ter papel. Não foram troféus de conquista, mas recordatórios do fato de que a posse era dom, e que o povo deveria viver em fidelidade. Assim, a terra se tornava espaço de responsabilidade e de vocação, não apenas propriedade a ser explorada. Não menos importante foi a renovação pública da lei e da leitura das palavras que haviam orientado Moisés. Em várias ocasiões, líderes convocaram o povo para ouvir novamente a instrução que sustentava a aliança. Em um mundo onde a memória podia ser frágil, a leitura pública da lei funcionava como terapia comunitária. Rememorava obrigações, lembrava consequências e convocava a obediência que preserva. É nessa continuidade de ritual e ensino que se vê a verdadeira obra da liderança de Josué. Mais do que conquistar, ele buscou consolidar hábitos que formassem uma identidade coletiva em torno do Senhor. Chegando ao fim de sua vida, Josué reuniu as tribos em Siquém. Ali, num ato que tem o peso de um testamento, ele relembrou tudo aquilo que ocorrera. As promessas feitas a Abraão, a fidelidade demonstrada no deserto, os sinais espetaculares que haviam ratificado a presença divina. Seu discurso foi convocante. Não uma chancela para a complacência, mas um chamado à decisão. Em voz firme, convidou o povo a escolher a quem serviriam. A pergunta, a quem vocês servirão? Não era retórica. Era a linha divisória entre morte e vida para a comunidade. A escolha, explicou Josué com autoridade pastoral, implicava renúncia ao sincretismo, fidelidade à aliança e a disposição de ensinar às gerações seguintes. Não menos importante foi o ato simbólico que selou a ocasião. Josué ordenou que a lei fosse escrita e exposta, para que as gerações futuras não ignorassem as obrigações do pacto. E quando suas palavras se despediram, o velho líder se recolheu sabendo que havia cumprido sua vocação. A narrativa não aceita a mitificação absoluta. Josué morre como todos e é sepultado. Mas seu legado permanece nos ritos que instituiu, nas pedras que marcaram o Jordão, nas cidades de refúgio, na partilha de terras e na clareza do apelo em Siquém. O que então essa história antiga tem a nos dizer hoje, num mundo tão diferente em tecnologia e costumes? Primeiro, liderança responsável é aquela que entende a relação entre presença divina e prática humana. Josué não esperou passivamente por milagres. Ele exerceu autoridade, planejou, ordenou memorial, corrigiu desvios
Ele sabia que Deus age em diálogo com a fidelidade do povo. Segundo, memória é formação. As pedras no Jordão são pedagógicas. Cada geração precisa de recordatórios que lhe permitam entender de onde vem e para onde vai. Terceiro, obediência comunitária é vital. Uma única transgressão, o caso de Acã, mostrou que mesmo um pequeno erro pode corroer a confiança coletiva e trazer retrocessos. Quarto, justiça e misericórdia caminham em tensão, e as decisões de um líder frequentemente exigem equilíbrio entre ambas, sem ceder ao pragmatismo fácil. Há ainda uma lição sobre o caráter dos sinais. O milagre do sol não é um chamado à busca de fenômenos espetaculares como prova de fé. Antes, ele revela que Deus é soberano sobre a ordem natural e que quando a sua vontade se une à obediência humana, coisas extraordinárias podem ocorrer para cumprir propósitos de justiça e aliança. Não podemos transformar esse episódio em receita. Não é, se você pedir, o mundo vai parar. A narrativa nos ensina que o milagre veio num contexto específico. Juramento mantido, povo obediente, liderança responsável. E por isso mesmo nos convida a viver fidelidade cotidiana, não a perseguir sinais. Pergunto, em que sentido precisamos hoje de mais tempo para cumprir uma tarefa de justiça ou de reconciliação? Em que realidades adiamos decisões que poderiam trazer restauração à nossa comunidade? A história de Josué convida à percepção de que, muitas vezes, o tempo que precisamos pode vir acompanhado de nossa própria disposição para agir com coragem e clareza. A fé madura não exige atalho, ela pede constância. Também vale lembrar que a compaixão pode vir de lugares inesperados. Rahab, a estrangeira, foi integrada à história da salvação não por mérito próprio, mas por sua resposta de fé. Isso nos lembra que a graça pode atravessar barreiras étnicas, sociais e morais. Ao mesmo tempo, o episódio com os gibeonitas nos obriga a considerar a complexidade das decisões políticas e éticas. Nem todo engano é eliminado com cancelamento. Às vezes, a honra ao juramento preserva a integridade do povo. Encerrando essa reflexão, percebemos que a narrativa de Josué não se presta a soluções superficiais. Ela convoca comunidades a exercer liderança responsável, a instituir memórias que façam bem, a confrontar o erro quando necessário, a proteger os fracos e a escolher dia após dia a quem servir. A pergunta de se quem permanece, diante de tantas vozes e interesses, quem você e sua comunidade vão decidir seguir? Senhor, reconhecemos a tua soberania sobre o tempo e a história. Agradecemos por lideranças que ouvem, por memórias que formam e por misericórdias inesperadas. Dá-nos coragem para cumprir nossos compromissos, sabedoria para corrigir o que nos corrói, e sensibilidade para acolher os que se voltam a ti. Que não busquemos sinais pela vaidade, mas a tua presença para que possamos agir com justiça e amor. Fortalece-nos para escolher-te hoje e todos os dias, e para ensinar às gerações vindouras o caminho da fidelidade. Em nome do Senhor oramos. Amém. Se essa história trouxe clareza ou renovou sua fé, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de quem serve. Que o nosso amado Deus vos abençoe. Fiquem em paz e até o próximo vídeo.